bom dia. O processo de biometria é uma segurança para a democracia. É a digital que vai garantir que aquela pessoa que está votando é mesmo a pessoa que foi votar. Dizendo assim, parece meio complicado, mas você vai entender ao longo da nossa entrevista. E quem vai conversar com a gente sobre todo esse processo de biometria e como está o andamento dele aqui no Maranhão é a doutora Joelma Souza Santos, que é juíza auxiliar da presidência do TRE e a juíza de direito da 5ª Vara de Execuções do TRE. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar com vocês aqui hoje, nessa audiência tão qualificada. Nós é que temos o prazer de recebê-la. Vamos falar da biometria. A gente falou que começou em 2008 no Brasil inteiro isso, né? E a gente começou junto. Exatamente. Hoje a gente pode dizer que o nosso processo de biometria, ele já está avançado, ele precisa avançar. Qual é a nossa posição hoje? Bom, a posição do Estado do Maranhão é uma posição de avanço. Né? Nós temos um eleitorado de mais de 5 milhões e 100 mil eleitores e temos um percentual... Cadastrados, a senhora fala, já com a biometria. Não, o nosso eleitorado é de 5 milhões e 100 mil, no geral. Sim. Nós temos um percentual de eleitores não biometrizados no Estado, que precisa ser baixado. Hoje, são 270 mil eleitores sem biometria no Estado do Maranhão. Isso. E o nosso chamamento público é direcionado a essas pessoas. Se a gente tem 5 milhões de eleitores, mais de 5 milhões de eleitores, se a gente tem só 270 mil, isso significa que a gente está com um percentual bem baixo de pessoas ainda não biometrizadas. Isso. Em números de percentual, é um percentual baixo, mas se a gente levar para números absolutos, é um percentual ainda alto. Porque qual é o objetivo da gestão atual do TRE Maranhão? O projeto Biometria 100% ele é capitaneado pelo desembargador Paulo Velten, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que vem envidando todos os esforços para, digamos, tentar minimizar o máximo possível o número de eleitores não biometrizados. Então, a Justiça Eleitoral está ampliando a sua carta de serviços exatamente visando esse eleitor que não tem a coleta biométrica. Porque, como você bem falou, os dados biométricos ajudam na segurança do pleito do processo eleitoral, e na rapidez também da votação. Você veja bem, nós temos um pleito eleitoral que se avizinha, onde temos eleições majoritárias e proporcionais. Nós temos 6 cargos eletivos para votar. O eleitor que tem a sua biometria coletada pela Justiça Eleitoral é um eleitor identificado na base de dados da Justiça. Então, ainda mais se ele tem o e-título, ele chega lá com o seu e-título e já é prontamente identificado e colhida a sua digital de forma muito rápida. Isso vai impactar diretamente na redução das filas no momento da votação. Exatamente. Veja a importância da coleta de dados biométricos. Pois é, porque a gente fala só na segurança do processo eleitoral, nessa coisa toda mais burocratizada, mas ela impacta a vida do eleitor no dia da eleição, né? Porque quando você tem a redução de filas, você tem a garantia de que você não vai passar, por exemplo, uma manhã inteira na fila esperando para votar. Até porque o processo já vai ser um pouquinho demorado. 6 cargos, são muitos números para digitar, então a gente vai demorar um pouquinho lá na cabine eleitoral. Então, se esse processo é agilizado antes, a gente já está com um bom tempo ganho aí, né? Exatamente, já ganhamos tempo e damos mais um tempinho para aqueles que têm mais dificuldade, idosos, pessoas com problemas de acessibilidade, né? Então, é importante tanto para a segurança do pleito, quanto para o andamento da votação no dia da eleição. Entendi. A gente tem pouco mais de 200 mil eleitores para ser biometrizados. Só que a gente tem prazos a respeitar pela Justiça Eleitoral e nós temos as eleições que já estão bem pertinho aí, já estamos em outubro, né? Então, a gente está com pouco tempo, o processo está bem pertinho. Dá para andar um pouco mais e reduzir esses números até lá? Sim, dá para reduzir bastante. O cadastro eleitoral se encerra agora no dia próximo, 6 de maio. 6 de maio, isso. E a Justiça Eleitoral já vem ampliando a sua gama de ofertas de serviço para facilitar o acesso do eleitor, do cidadão, a resolver as suas pendências eleitorais, para evitar aglomeração e filas também no final do fechamento do cadastro. Pois bem, a Justiça Eleitoral, preocupada com isso, já vem
diante desse projeto que eu estou explicitando, da biometria 100%, fazendo com que, chamando, concitando, convocando esse eleitor desde o ano passado. O desembargador Paulo Welten tem essa preocupação e nós estamos envidando ações específicas para a biometria, não só em São Luís, mas no estado do Maranhão inteiro. Estamos conseguindo, com o apoio tanto da presidência do tribunal, como da corregedoria e dos juízes eleitorais de todo o estado, reduzir significativamente. Mas para nós da Justiça Eleitoral, cada biometria faz a diferença. Com toda certeza. Mas brasileiro, todo mundo, nós temos a mania de deixar tudo para o finalzinho. Aí quando a gente fala assim, a gente tem prazos a cumprir, porque 6 de maio está bem aqui. A gente tem vários feriados aí pela frente que vão encurtar ainda mais esse prazo. Na capital e no interior, quem está mais avançado? Onde falta mais biometrizar e quando essas pessoas estão correndo atrás desse prazo? Como é que está esse processo? Bom, na capital, aqui em São Luís, nós temos muito mais eleitores a serem biometrizados. É mesmo? E o TRE, já consciente dessa realidade, ampliou inclusive a carta de serviços ofertados ao eleitor, agregando outros serviços. Se você for procurar o nosso fórum eleitoral hoje, você consegue fazer a sua identidade, porque o idente está lá atendendo. Você consegue resolver uma pendência com o INSS. Nós tivemos, na última semana, o alistamento militar. Vamos ter no próximo sábado vacinação, para que o eleitor, enquanto aguarda o seu atendimento, ele resolva... Tem a prestação de outros serviços. Tem outros serviços à sua disposição. Isso é interessante, porque torna até a ida ao fórum uma coisa mais, vamos dizer, mais proveitosa. Exatamente. Quer dizer, eu vou passar um tempão na fila, mas eu vou também fazer outras coisas enquanto isso. Isso foi uma boa sacada, viu? Nós temos parceiros, a Defensoria Pública do Estado, o INSS, o IDENTE, estão oferecendo serviços à população e isso tem tido uma receptividade muito grande. Eu acho que isso facilita bastante essa vontade de ir, porque às vezes você fica, não, eu vou esperar um pouquinho mais, eu vou passar tanto tempo na fila, eu vou esperar um dia de folga. Só que esse dia de folga nunca chega, a gente fica esperando, vai acabar para o dia 6 de maio. Vocês já estão preparados para esse 6 de maio? Estamos preparados, né? Esse fim de semana estaremos em pleno funcionamento. No sábado, o horário de funcionamento é de 8 às 18 horas e no domingo, de 8 às 12 horas. Então, dá para aproveitar, quem não tem tempo durante a semana, pode aproveitar o final de semana. Aí, nesse tempo, não tem desculpa, gente. Se dá para aproveitar o final de semana, não tem desculpa. Aproveita, porque eu acho que o dia 6 de maio vai estar muito lotado e a gente já está pertinho. Nos feriados vai funcionar? A partir do dia 27, próximo, a Justiça Eleitoral já está em regime de plantão. Então, isso vai ampliar para o estado inteiro. Ótimo, ótimo, porque a gente já tem um 1º de maio, que é um feriado, uma sexta-feira, né? Mas nesse dia vai estar funcionando, o sábado logo depois vai estar funcionando, o domingo logo depois vai estar funcionando, né? Isso, nós estamos envidando todos os esforços para que não haja aquela concentração do final do fechamento do cadastro eleitoral em 6 de maio. Nós estamos oportunizando a todos os eleitores com calma, inclusive aos finais de semana, e que tenham outras pendências com outras instituições como essas que eu mencionei. IDENTE, INSS, Defensoria Pública, inclusive problemas de conciliação, o Tribunal de Justiça também está nos apoiando nessas ações. Entendi. E ofertamos essa carta de serviços para trazer mais eficiência ao tempo de espera do eleitor. Ok, vou fazer só um intervalo aqui na nossa conversa, mas é rapidinho, você sabe aquele intervalinho que a gente aproveita, toma água, toma café e volta para conversar. É um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre prazos eleitorais, cadastro eleitoral, biometria, conversando sobre tudo que interessa para o eleitor, porque a gente está com uma eleição bem pertinho aí, no mês de outubro, e o prazo já termina agora, dia 6 de maio. 6 de maio está bem, então vamos aproveitar. E eu estou conversando aqui com a doutora Jaelma Souza Santos, que é juiz auxiliar da presidência do TRE e também titular da 3ª Vara de Execuções do TRE. A gente estava falando desses prazos, dessas coisas. No interior, essa mesma carta de serviço, essas mesmas facilidades são oferecidas também para o eleitor? São, Elda, são oferecidos sim. Inclusive, essa semana, nós temos no estado inteiro a semana Registre-se.
Isso. A Semana Registra-se faz um trabalho fantástico em ofertar documentação básica àqueles que não têm, inclusive pessoas com vulnerabilidade e comunidades específicas, como comunidades quilombolas. E o TRE também está agregando seus serviços junto à Semana Registre-se. Nós estamos, muito interessante, Registro. Eu gosto muito desse projeto. Os juízes eleitorais do estado inteiro têm desenvolvido centenas de ações visando não só o atendimento de coleta de dados biométricos, mas a extensão dos serviços para quem precisa de transferência eleitoral, revisão de dados, segunda via, alteração de dados cadastrais. A Justiça Eleitoral do Maranhão inteiro está desenvolvendo, inclusive a nível de palestras, instituições educacionais, universidades, entrevistas em rádios, televisões, onde há, exatamente propagando a questão do prazo, da exiguidade do prazo e chamando a atenção dos eleitores para a sua regularização e para a coleta dos dados biométricos. Doutora, dá para fazer um recorte, por exemplo, assim, da população onde essa falta da biometria é maior? São, vamos dizer, capital, interior, jovens, adultos, esses recortes assim, dá para ver? Sim. A grande maioria da população de eleitores não biometrizados, ela é jovem, Elda. Sim. A gente imaginava que era o contrário. Ela é jovem. O que ocorreu? Nós tivemos a pandemia a partir de 2020. Então, aqueles eleitores que se alistaram naquele momento não tiveram a oportunidade de colher a biometria. Porque nós estávamos em atendimento não presencial em razão da não aproximação por conta do mal pandêmico. Então, esses eleitores precisam voltar agora presencialmente para coletar esses dados. E eles não voltaram a tempo hábil ainda, né? Ainda, mas muitos já compareceram e a gente aproveita essa oportunidade ímpar aqui, com essa sua audiência muito qualificada, para convidar e para concitar todos os jovens que têm a sede de mudança, né? Que exige muitas posturas das instituições e agora também está na hora de cumprir o seu dever. Está na hora de mostrar a sua postura, né? Exatamente, o seu dever cívico, o seu dever de cidadão, depois, né? Até para poder fazer as cobranças no futuro. Então, direitos implicam também em obrigações. E deveres, então, né? A gente chama todos os eleitores, notadamente aqueles eleitores que no período pandêmico deixaram de colher a sua biometria, para agora fazê-lo. E não deixar para o último dia, não deixar para o último momento. Que a gente tem que falar o tempo todo, né? Isso. Aqueles eleitores que fizeram o atendimento pela web, que ainda também não tiveram tempo de comparecer para coletar a biometria, nós também dirigimos esse apelo nesse momento. Pois é, esses que estão fazendo agora pela primeira vez, é grande o número, quer dizer, o jovem, ele está mesmo entusiasmado com o processo eleitoral, ele quer participar, principalmente aquele que vai participar pela primeira vez, que tem 16 anos e completou 16 anos, que está com vontade de participar. Esse número dá para dizer que ele tem sido expressivo? Sim, nós podemos perceber isso factualmente. Inclusive, o TRE tem uma ação específica voltada aos jovens, aos adolescentes. É o projeto Voto Jovem, que é desenvolvido pela Escola Judicial Eleitoral. Então, nós escolhemos algumas instituições de ensino para palestrar e levar esse serviço eleitoral. E a gente vê uma adesão muito grande, a gente sente a vontade desses adolescentes em participar do processo democrático. Nos encontros, nas oportunidades que eu tenho com jovens, eu sempre digo, vocês têm a capacidade de mudança de todos os cenários. Então, tomem a atitude, alistem-se e não deixem que outras pessoas escolham por vocês. Exatamente, porque a gente só pode reclamar daquilo que a gente não pode mudar. Mas se você tem a oportunidade de mudar e de reclamar com propriedade, aproveita a oportunidade. E essa é uma das oportunidades. Fazendo cadastramento eleitoral, você pode participar da eleição e depois você pode cobrar seu candidato. Porque só cobrar não vai resolver problema nenhum, né? Porque a gente às vezes se acha no direito só de cobrar, só de reclamar. Mas aí, qual foi a sua participação? Você já tem 17, 18 anos. Você participou do processo eleitoral?
eleitoral. Se você não participou e você tem a oportunidade, uma oportunidade facilitada, assim, né? Muito facilitada. Aqui no Maranhão a gente tem muita facilidade, não tem do que reclamar. E eu sempre né, oriento as pessoas, não só os jovens, mas como os eleitores de um modo geral, que fiquem atentos à desinformação, às notícias falsas, às fake news e procurem os canais oficiais da Justiça Eleitoral para checar e tirar suas dúvidas. Nós temos o site do TRE Maranhão, do TSE, temos o YouTube, temos a ouvidoria. Então, toda e qualquer dúvida, chequem nos canais oficiais. Esse é um desafio que vocês têm, né, principalmente agora nessa eleição, né, que a gente começou 2 pleitos passados, mas principalmente agora vocês vão ter muitos desafios com fake news, com inteligência artificial, né? Quer dizer, são coisas, não são coisas novas. A IA pode até se dizer tá mais recente, mas a fake news parece que ela vem se aprimorando, né? A cada passo que se dá, ela dá um passo a mais na frente. Isso. Você diria que a Justiça Eleitoral ela está preparada mesmo para combater esse tipo de recurso? Vamos dizer, não muito republicano. Sim, Elda, a Justiça Eleitoral está preparada para o combate às fake news, à desinformação. É um trabalho que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo, não é de hoje. E nós estamos preparados para toda e qualquer situação, inclusive com os canais de denúncia abertos. Isso, para as notícias de crime que se fizerem necessárias e a apuração pela Corte Eleitoral nos processos jurisdicionais. Pois é, o cidadão ele pode participar também desse processo, né, doutora? Na medida em que ele age como um olho a mais da justiça dentro das comunidades, está mais perto, vê lá o que está sendo informado. A fake news, ele tem um canal oficial para fazer essa denúncia, é feita anonimamente, como é que é feito? Temos o canal oficial, que é a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral. Temos também, agora se aproximando das eleições, a Justiça Eleitoral terá poder de polícia para enfrentar todos esses crimes eleitorais no Estado inteiro. Então, todos os juízes eleitorais do Estado, quanto da capital, e o Tribunal Regional Eleitoral, que é o responsável direto pelas eleições gerais, estão devidamente preparados para atacar e processar essas ações do que respeita à desinformação, uso indevido de ferramentas tecnológicas. Isso. Pois é, eu acho que esse vai ser um dos desafios da Justiça Eleitoral, principalmente o uso da fake news, que está muito aprimorado, né? A gente acaba confundindo uma coisa com outra e aí a gente acaba confundindo mesmo, indo pelo caminho mais fácil, que é acreditar sem verificar. Verifique a informação que você receber, gente, isso é muito importante. Evite de passar em frente a alguma coisa que você não conhece. Isso já dá uma ajuda muito grande nesse processo de combate à fake news, né? E outra coisa, atento, só para terminar, atento ao prazo, gente. Tem que ficar prestando atenção, você não pode perder a oportunidade, seja mais, está bem pertinho. Acho que eu estou mais preocupada do que vocês com esse prazo. Exatamente, Elda. Exatamente. O prazo está aí, já batendo a nossa porta, né, dia 6 de maio, mas a Justiça Eleitoral está de portas abertas, esperando todo aquele cidadão, todo aquele eleitor que precisa resolver as suas pendências, notadamente, concito a todos que não têm coleta biométrica, que procurem as unidades da Justiça Eleitoral para fazer a sua regularização. Pronto, o recado está dado, você pode aproveitar sim, né? Tem um tempinho até lá, dá para aproveitar sim, dá para participar desse processo super importante da escolha dos nossos representantes, para a gente poder cobrar daquele que a gente votou, aquele objetivo que foi traçado lá atrás. Doutora Joelma Souza Santos, muito obrigada pela sua participação no programa, por me ajudar a fazer o café de hoje e compartilhar todas essas informações. Eu que agradeço, foi uma honra participar do café com você, Elda. Vamos ter mais encontros daqui para lá, sim, porque tem muita coisa ainda para conversar nesse processo eleitoral, mas muito obrigada e bom dia. Ficamos à disposição, bom dia. Bom dia para você também, que está aí nos assistindo e que ficou sabendo mais sobre o processo de biometria, sobre os prazos eleitorais e como você pode participar de todo esse processo sem perder nenhum detalhe. Tchau e até a próxima.